Na microrregião fronteira noroeste, se o bairro Cruzeiro hoje fosse um município, estaria tranquilamente entre os 4 maiores. Atrás apenas aí de 13 de Maio, Horizontina, Santo Cristo, naturalmente, se desmembrado de Santa Rosa. Aliás, já tivemos campanhas pela emancipação do bairro Cruzeiro, naturalmente que não vingaram. E nós temos agora Avelino Schitz, um homem que conhece o bairro Cruzeiro desde os 4 anos. O senhor atualmente tem quantos anos, senhor Avelino? 82 anos. Então o senhor conhece o bairro Cruzeiro há 78 anos. Conheço. Conte, resgate histórias, episódios do primeiro bairro desta estrutura urbana de Santa Rosa. O meu finado pai é Pedro Schitz. Ele foi para a missa em Cruzeiro e ele me levou junto, fomos a pé. E quando eu cheguei lá na igreja, era uma casinha, olha, pequena, onde cabia só o padre, o coroinha e a diretoria. E o povo ao redor da casinha, nas janelas, assim, para assistir à missa, né? Rezando o terço, cantando, né? Essa era a missa antigamente, né? E essa igreja se localizava... No lugar onde está a igreja hoje. A igreja matriz católica... A paróquia de Cruzeiro, resgate o nome, hein? É Igreja Matriz Católica Sagrada Família. Muito bem. Continue, vamos lembrando aí, a sua infância, como é que era? Isso que eu me lembro dessa idade. Claro. Né? Uhum. Depois, eu fui para a escola para Pessegueiro. Primeira comunhão em Pessegueiro e depois nós participamos em Cruzeiro. Aí nós tínhamos um coral ali. O regente era o finado Arnaldo Verlang. E nós cantava as missas, né, e tudo. Em que ano, seu Avelino? Isto foi em 50 e pouco. Eu não me lembro bem o ano, mas é a década de 50 foi isto, né? Como é que era a estrutura urbana daquela época, nesses anos? Era muito pequena, né? Nós comprávamos no comércio de Cruzeiro, a gente ia muito para lá, né? E aí um dia o pai disse, tu pode ir ensaiar teclado, o harmônio lá, né? Aí eu arrumava as músicas e começava. Domingos de tarde, em vez de ir passear, eu ia para ensaiar harmônio lá. Renunciava o lazer. Na verdade, era um lazer. É um lazer. É um lazer, né? É um lazer, muito bom, né? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 20 anos, era depois do quartel, né? Com 20 anos? O senhor prestou serviço militar? Sim. Aqui em Santa Rosa? Aqui em Santa Rosa. Em que ano? 57. Muito bem. Seu Avelino, o que o senhor se lembra do nosso bairro Cruzeiro de momentos transformadores? O bairro hoje é composto por várias vilas, nem me ocorre agora, não é verdade? Mas na época ele se resumia a 3 ruas, nem eram avenidas naquele tempo, correto? Correto. Então fale a respeito desse período. A gente não sabe muito porque a gente morava no interior, né? Então a gente só ia fins de semana para lá. Vocês eram agricultores aqui do Lajeado Pessegueiro? Agricultores. Ficaram na lavoura, o senhor pessoalmente, especificamente, ficou na lavoura até que idade? Eu fui até os 22 anos. E depois? Depois eu comecei a lecionar. Eu tinha admissão ao ginásio e naquele tempo o professor podia, com a admissão ao ginásio, ser professor. O senhor começou a lecionar em qual é o educandário? No Lajeado Reginaldo. No Lajeado Reginaldo. Muito bem. O professor Lauro Reich estava lá e lá eu fui ajudar. Então era meu primeiro professor e depois eu ajudei ele
Permaneceu na sala de aula até... Eu acho que foi 5 anos só. O senhor chegou a fazer uso da palmatória? A palmatória não, e vara eu tinha, mas eu não surava. O senhor não tinha palmatória, que era Não, uma não. madeira, essa né? eu não usei. O professor Lauro Reich usou, na época ainda. Mas a vara o senhor tinha como ameaça. Sim, para... Não podia conversar. Nós tínhamos alunos indisciplinados naqueles tempos? Tinha alguns, mas não era tão... Porque tinha que ter silêncio dentro da sala de aula, não podia conversar. Continue lembrando da sua vida, seu Avelino Schitz. Tá. E aí eu também fui para o seminário, né? Voltei um pouquinho. Fiquei 3 anos no seminário. Queria ser padre. Mas depois a gente foi conhecendo as coisas, né? E a gente saiu. Qual é o seminário que o senhor estudou? A Sagrada Família Santo Ângelo. Aqui do lado de Santo Ângelo. Muito bem. Na sala de aula o senhor chegou a lecionar na Vila Cruzeiro? Não. Como era conhecida? Eu lecionei no Reginaldo e depois o Brizola tinha feito aquelas escolinhas. As brisoletas. Uhum. Aí eu peguei uma aqui a minha irmã morava lá perto do Rincão Maciel. Ali tinha uma escolinha e ali eu lecionei. E depois eu vim aqui para o Lajeado Assombrado. Aí eu fiz concurso para o Estado e aí meu irmão era professor, o Olavo, e ele veio me buscar para ajudar ele lá. Muito bem. O que fazia um jovem para se divertir morando no Lajeado Pessegueiro e lecionando no Lajeado Reginaldo? Olha, eles visitavam os amigos, mas jogavam a bola no potreiro, né? Era o lazer da época. O lazer do domingo, né? E dia de semana era roça, a lavoura, né? Bailes da época, o senhor consegue lembrar? Bailes começavam no pôr do sol e terminavam no nascer do sol, né? Quais os locais? Pessegueiro, Boca da Picada, né? Eram em sociedades ou nas próprias Não, residências? Não era sociedade ainda. Era o quê, então? Era uma pessoa particular, fazia o salão e fazia os bailes. Dentro da própria casa? Dentro da própria casa. A sua esposa, o senhor conheceu, por exemplo, em que situação? Num baile desses? Num baile, mas nós passamos a primeira comunhão juntos, né? Ela é da Boca da Picada. Mas num baile desses dentro das residências, é isso? E esses bailes eram animados por quem? Conjuntos musicais, né? Bandinhas. Bandinhas, com quantos integrantes? Na base de 5, 6, né? E eram bandinhas locais ou contratadas de outros municípios? Locais e contratadas. Quando o baile era maior, porque vinha uma banda mais conhecida, uma banda consagrada, como é que se definia? Vai ser na casa do fulano, do Beltrano? Um salão grande, né? Aí já tinha o salão? Sim. Qual foi o primeiro salão que surgiu naquela região do município? Pessegueiro era o Borchmann, tinha um salão. Era um salão de proprietários, ele não era uma sociedade. Uhum. Ele tinha a residência nos fundos e na frente ele tinha o salão. Né? Lajeado Pessegueiro foi conhecido por possuir um salão de molas. O senhor chegou a Este dançar? mesmo. Salão de molas, por que salão de molas? Ele balançava, né? No ritmo da música, né? Como o pessoal dançava, ele balançava. Mas dotado de molas ou balançava por causa da madeira trabalhando? Isto era com trilhos de trem, né?
Eles não quebravam e balançavam, né? Mas seu Avelino Schitz, era melhor dançar no Era embalo muito de um melhor. balanço? Era muito melhor, porque ele entrava para o ritmo e aí todo mundo entrava para aquele ritmo. Mas só tínhamos aquele salão, não, Só não esse. se repetiu, né? Não, depois não. Depois no final entrou numa sociedade lá, eles fizeram uma sociedade. Voltando à sua vida na roça, se permite o termo mais popular, o que plantava a família Schitz? Milho, mandioca, né? E vendia, comercializava onde? Nós arrancava a mandioca e com a carroça de boi nós trazia aqui para Cruzeiro e era carregado no trem. Eles carregavam os porcos no trem e levavam embora para o frigorífico. Em Passo Fundo, Não sei para onde, isso eu não me lembro para onde é que ia. de Passo Fundo. Nós levávamos Comprado pelo carroçado. Pedro Carpenedo, para aquele frigorífico de Passo Fundo. Aí vocês davam a mandioca que era servida no trem. no transporte. Eles atiravam dentro dos vagões e os porcos estavam... E vocês vendiam essa mandioca para quem? Para a transportadora, que era a Rede Ferroviária Federal, ou para o Não, comprador do suíno? Para o Servino Schwertz. Seu Vino Schwertz, É. uma figura histórica do bairro Cruzeiro, família Schwertz, que tinha o que popularmente se chamava de chiqueirão, hoje uma granja de suínos, é isso? Isso aí. O que mais que o senhor lembra do nosso bairro Cruzeiro, o derredor Reginaldo Pessegueiro? Eu estava morando em Giruá e voltei para Cruzeiro, né? Aí eu comecei o Coral Sagrada Família. O senhor foi o idealizador desse coral. Esse fui eu que comecei. Aí arrumei o regente, e isso foi em 77. Em 78, 79 nós fizemos o primeiro encontro regional de corais, que hoje ainda existe, ainda se faz. E o coral de idosos começou em 95, querem saber do coral, né? Esse eu regi 16 anos, eu acho. E aí eu fiquei doente, me deu um câncer, e aí eu deixei esse para trás. E continuei com Sagrada Família, né? Que já festeja 42, 43 anos. A história de corais de Santa Rosa ela é rica, na verdade? É rica, Só usou uma referência. sim. Este Avelino Schitz, lembrando, bairro Cruzeiro, Lajeado Pessegueiro, Lajeado Reginaldo, a partir da década de 1950.